Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui como seria possível fazer, por exemplo, ou projetar uma colher de pau, tá? Uma colher de pau para posteriormente ali fazer a usinagem na CNC Router. Aí a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Construção, programação. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá. O pessoal também está sempre ajudando. E caso não esteja vendo no canal do YouTube, o canal CNC em Ação, fica o convite também para dar uma olhada lá, se quiser. Então vamos lá. Eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte, tá? Se de fato você pretende ter uma CNC Router para investir nessa questão de trabalhar bastante com modelos 3D e tudo mais, eu recomendo que você utilize um programa ali, vamos dizer, simultaneamente, um programa para desenvolver os projetos 3D, tá? E depois você importa aqui para o Aspire e posiciona para fazer a usinagem. Dá para fazer muita coisa aqui? Sim, dá. Só que eu estou dizendo assim que um programa próprio para modelagem 3D, ele vai ter muito mais facilidade, muito mais flexibilidade. Aqui, apesar de dar para fazer muita coisa, às vezes ali tem umas situações que tipo acabam complicando o processo, você tem que refazer e tudo mais, tá? Eu não vi que tenha nenhum conteúdo próprio, específico, para, digamos assim, relacionado a isso. Como trabalhar com o processo de 3D, tudo. Existem as ferramentas, mas não existe ali um manual para isso, tá? Aqui utiliza muito mais a questão da lógica. Mas sim, foi integrado essa possibilidade. E para quem vai utilizar uma vez ou outra, e até com essa questão de uma vez ou outra, a pessoa acaba adquirindo experiência e, digamos, acaba ali chegando ao resultado que precisa sem muita complicação. Mas é difícil até tentar explicar aqui. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo passar uma noção aí, passar alguns conceitos que você precisa entender nessa questão, para você poder trabalhar com a modelagem, mais especificamente o fato de desenvolver aqui o projeto aqui, tá? Então aqui é o projetinho que eu desenvolvi. Para quem tem uma CNC já utiliza o programa, provavelmente já está habituado com desenvolver vetores aqui para trabalhar com 2D e depois a gente fazer o recorte, tá? Outra dica que também vai ficar, se de fato você quer isso, eu gostaria de produzir umas colheres que nem essa e tal, eu acho que pode ser uma boa ideia e tudo mais. Mesmo utilizando o processo 3D, se você já tem habilidade e ferramentas manuais, a dica que eu vou passar é o seguinte: que na hora de fazer ali a parte da usinagem 3D, faça uma usinagem, vou colocar da seguinte maneira, mais grosseira, tá? Mais grosseira, porque o processo 3D em si, de usinagem 3D, para você obter esse resultado aqui, ó, para que uma peça ela saia com esse resultado, com essa qualidade praticamente perfeita, sem necessidade de acabamento, ela demanda de um processo muito longo, tá? Um tempo muito longo. Aqui, essa peça aqui posteriormente no outro vídeo eu vou executar ela lá na máquina para vocês verem. Mas, por exemplo, pela simulação da máquina aqui, ó, se eu considerar só um dos lados, tá dando cerca de 20 minutos, tá? 20 minutos para fazer essa usinagem. Por quê? Eu estabeleci que eu quero que ela trabalhe com passe lateral bem pequenininho. Passe lateral, ó, por exemplo, deixa eu assinalar aqui, vocês vão ver. Então, passe lateral é quando a máquina, a gente vai colocar ela para executar o processo, daí o quanto ela se desloca em cada passo, dependendo também do processo que vai ser utilizado. Por exemplo, aqui eu estabeleci que eu vou trabalhar com varrimento. E eu acredito que nesse processo
seria ali uma melhor alternativa. Dá para trabalhar com a opção de contorno? Dá também. Ok? Mas aí nessas situações eu optei por isso porque pela lógica do programa, como ele estava executando, ele iria desprender a peça antes de executar o trabalho. Tá? Então por isso eu estou optando pelo varrimento. Que nessa opção ele vai trabalhar assim, ó, direita, esquerda, ou ali no eixo X, de um lado para o outro, até lá, tá? Depois lá na máquina eu vou ter a necessidade de virar a peça. Óbvio, eu vou começar por esse lado e depois vou fazer esse. Só que, enfim, aqui a primeira parte, ok. Eu coloquei, a máquina ela vai executar, vai fazer esse processo. Só que se eu viro e estivesse trabalhando pela opção de contorno, já que isso a máquina ela acaba gerando de forma automática, ela contornaria a peça pelo lado de fora aqui e praticamente essa peça já estaria solta, então ela não conseguiria fazer o acabamento aqui do restante. A peça ficaria solta. Então nessa situação eu optei varrimento como a melhor opção. Então nessa questão que eu estou mencionando, pelo parâmetro que eu coloquei aqui, olha, trabalha com 0.5 em 0.5, a máquina vai demorar muito tempo. Praticamente vai ser 40 minutos para fazer, na melhor das hipóteses, uns 40 minutos para executar essa peça. Mas é uma peça que ela sai com uma perfeição sem necessidade alguma de acabamento, ok? Pode ser que um equipamento melhor, mais robusto, com uma capacidade de trabalhar com uma velocidade mais alta, seja uma alternativa para encurtar esse tempo e ainda assim obter uma peça sem a menor necessidade de acabamento. Aqui nessa situação, como eu vou fazer, depois que eu executar lá na máquina, o único acabamento necessário vai ser aqui na lateralzinha, que eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu já simulei dos dois lados o processo que vai ser feito, mas tá vendo que esses falhadinhos que tem aqui é porque tá praticamente atravessando já o material, metade por um lado, ó, e metade pelo outro. Então depois só uma lixinha de leve eu vou precisar passar aqui. Mas no contexto geral, a peça toda ela vai estar com acabamento beirando a perfeição, tá? Por conta do passe lateral que eu estabeleci. Se você tiver ferramentas, tiver ali habilidade manual para dar o acabamento final na peça, aí você coloca ela para executar, óbvio que também utilizando as ferramentas que comportem essa possibilidade, aí você coloca ela para executar o processo com um passe lateral mais largo, por assim dizer. Ela vai sair um pouco mais grosseira quando você retirar da máquina, mas aí você dá o acabamento manual bem mais rápido que o processo que demoraria na máquina, tá? Aqui pela simulação, com base nos parâmetros que eu coloquei, seria praticamente 20 minutos que ela vai trabalhar de um lado e 20 minutos do outro. Se eu coloco esse passe lateral aí para tipo 1 milímetro, por exemplo, aí eu já reduzo praticamente o tempo pela metade. Antes demoraria 40 minutos com os parâmetros que eu estou utilizando. Vai demorar só 20, 10 de um lado e 10 do outro. Tá ok? Mas vamos lá. Eu vou refazer o processo aqui e vou tentar explicar da maneira mais fácil, que eu acho que fique de fácil entendimento, mas ainda assim, novamente que eu digo, não tem nenhum material do tipo comentando a respeito disso, um manual de como a gente utiliza. Aqui está utilizando muito conceito que às vezes que eu estou desenvolvendo e eu acho que é uma maneira mais lógica de utilizar essas ferramentas, a questão da possibilidade da modelagem 3D, tá? E sempre fica novamente aquela questão. Se você vai fazer um uso recorrente de peças 3D, você quer desenvolver peças 3D, procure um programa voltado para modelagem 3D, no qual você cria a peça, depois que você criou a peça, você exporta ele num arquivo, por exemplo, um 3ds, eu acho que o outro é STL, e esse arquivo depois você só coloca aqui dentro do programa e é só questão de ajustar o posicionamento para colocar a máquina para trabalhar. Desenvolver peças aqui é um pouquinho mais
complicado, um pouquinho mais trabalhoso. Então vamos lá, vamos ver como que se chega a esse resultado. Eu vou reiniciar todas as simulações aqui. Vou ver pelo lado de cima aqui, já está também. Vou reiniciar e vou apagar também aqui tudo que já foi criado no processo de modelagem apenas. O vetor eu vou manter. Para quem chegou a ver aquele vídeo no qual eu estou mencionando como trabalhar com os dois lados da peça, é o mesmo conceito utilizado aqui também na modelagem 3D. Então, na hora que a gente for iniciar aqui para desenhar o projeto, como que vai ser o desenho ali da sua colher, você inicia aqui, ó. Inicia aqui também, nessa situação, pela opção de double side, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar os dois lados. Na modelagem 3D, é importante que tenha ali um bom padrão, na espessura do material que você vai utilizar, tá? Medir certinho o material que você vai utilizar. Nesse caso aqui, ó, eu vou executar no material que eu vou fazer, vai ser num MDF, tá? Só para ficar para efeito de aplicação na prática lá da execução desse arquivo. E, enfim, daí eu coloquei aqui, ó, exatamente os 15.5. Quando a gente vai trabalhar com uma recorte 2D, que seja o recorte a perfilagem normal, geralmente não tem problema colocar um pouquinho a mais na questão da espessura do material, tá? Colocar tipo 16, daí na hora de recortar a gente coloca, só vai recortar, vai soltar a peça. Porque nessa situação aqui que a gente vai trabalhar de um lado e do outro, e após o final do processo, ele vai ficar preso por uma casquinha aqui lateral. Se eu deixo o material muito mais grosso do que deveria, a tendência é que esse meinho lá, que ficou só uma casquinha de nada, pode ser que ele fique todo que você colocar de diferença, dizendo, olha, o material vou colocar um pouquinho mais grosso, vai ficar naquele espaço ali, tá? Aí depois vai ter uma necessidade de acabamento maior. Aqui também entra aquele conceito de como a gente vai virar esse material, se a gente vai querer pegar, por exemplo, o lado esquerdo e virar para o lado direito, na hora de virar lá na máquina. Ou se você vai querer pegar o lado de baixo e virar para o lado de cima, tá? Eu não vou entrar tanto nesse aspecto de virar o material, como que faz, porque é o que eu expliquei no outro vídeo, como trabalhar os dois lados os dois lados do material. No outro vídeo anterior que eu postei. Eu deixo depois a referência aí. Mas é só aquele conceito, tipo, a gente vai ter que ter uma referência de centro, e daí lá eu expliquei, olha, as alternativas para quando você for virar o material na máquina, você for virar a peça na máquina, você vai centralizar, vai ter o ponto de referência, que é esses dois pontinhos que eu fiz, tá? Aí você pode utilizar a opção de usinar isso daqui como se fosse um furo interno, colocar uma carvilha. Na hora que for para colocar a carvilha, e também na hora de fazer a furação aqui, ele tem que chegar até a mesa da máquina. E preferencialmente, se a fresa permitir, você fazer uma marcação na própria mesa, para que posteriormente lá fique a referência para você encaixar a carvilha que você vai encaixar nesse pedaço de material aqui, ó. E daí você pode usinar aqui, fazer o furinho, por exemplo, 6 milímetros aqui, 6 milímetros. Aí você vai encaixar uma carvilha de 6 e de 6. Uma vez que for pegar para virar o material, aí feito a referência na mesa, tá? Na mesa, você encaixa essas carvilhas no buraco que foi feito na mesa. Você vira de ponta cabeça e encaixa nesses buracos. Caso tipo, minha fresa ela não vai conseguir fazer o furo até no final da mesa. Quando você furar o material aqui com a fresa, você pode ou fazer só uma marquinha de referência, aí você pega uma broca com uma furadeira mesmo, uma broca de 6 milímetros, atravessa o material e entra dentro da mesa. Obviamente, salientando que a sua mesa tem que estar com uma base de madeira. Caso a sua base seja de metal, coloca uma base de madeira sobre e coloca o material que você vai trabalhar sobre essa base.
Se já for uma mesa de madeira, aí não tem problema, aí você já faz direto na própria mesa. Ou se ainda assim você quiser colocar a base para colocar a peça em cima, fica a seu critério, tá? Na prática, o que eu gosto de fazer e como eu vou fazer lá? Eu fiz a marcaçãozinha de referência, mas o que eu vou fazer? Eu crio um arquivo com a mesma fresa que eu vou fazer aqui o processo de usinagem 3D, que vai ser a ball nose de 3 milímetros. Eu venho aqui nesse círculo e faço apenas um furinho, utilizando a própria fresa. Aí eu faço um furinho de 3 milímetros. Depois eu venho com a furadeira, com uma broquinha de 3 milímetros e atravesso o material e atravesso ali ou entro dentro da minha mesa de trabalho para dar o alinhamento. Nesse caso eu vou utilizar uma base para manter bem o alinhamento ali, ok? Aí na hora que eu virar o material, o que eu faço? Eu viro e fixo esse material pelo furinho que eu fiz. Ele vai estar perfeitamente centralizado. A primeira hora que eu coloco ali o material para fazer o processo de usinagem de um lado, eu ainda prendo o material de acordo com o que eu sempre costumo utilizar. Eu coloco um parafusinho para prender ele aqui e outro aqui. Não precisa marcar. É importante também nessa situação que tenha um pedaço de material do tamanho da peça próximo do tamanho da peça que você vai desenvolver. Porque como a gente vai ter que virar esse material sobre a mesa, não faz sentido colocar uma peça de 1 metro para produzir uma pecinha de 5 por 25. Porque na hora que eu virar aqui, eu pegar isso daqui e virar por outro lado, aí tem que tomar todos os cuidados se for utilizar um pedaço grande. Um pedaço pequeno, ok, não vai ter problema. Por exemplo, ó, esse pedaço que eu criei aqui, ele está com 100 por 25 e os limites da peça que eu criei aqui, ó, que é esse quadradinho aqui que eu coloquei para estabelecer limites, mais ou menos. Não necessariamente precisa isso, é só para mim manter aqui a proporção. Mas aí essa peça aqui, ó, que vai ser o tamanho da colher, 50 de largura e 50 milímetros ou 5 centímetros por 200. Aí essa questão aqui da largura, do tamanho, aí fica a critério de cada um como quer fazer. Então, dito isso, que não é pouca coisa até aqui, são fatores importantes, também vai ficar um pouco mais... vai ter um pouquinho mais de sentido lá na prática, na hora que eu for executar, que vai ser a parte 2 desse vídeo. Na prática, eu complemento lá mostrando, fica um pouquinho mais fácil de se ter o entendimento. Mas essa parte aqui é bom que se tenha o conhecimento. Então, óbvio, na questão do formato, aspecto, cada um vai desenvolver de acordo com o seu projeto, a sua necessidade. Mas veja bem, aqui, como eu quero dar um formatinho diferenciado, que foi aquilo lá que eu mostrei no início do vídeo, então eu fiz aqui a parte da concha dela, ou a parte, não sei se a gente pode dizer a parte da frente da colher, ou a ponta da colher, tá? Vamos colocar a parte da frente, a parte da ponta, e aqui a parte do cabo. Eu fiz no formato oval, de acordo com os limites que eu estabeleci, 70 por 50. Depois eu coloquei aqui outra parte oval, que é justamente a parte que eu quero que ela seja aquele que a gente vai fazer o côncavo, que fala, né? Ou a gente vai fazer aquele buraco ou o rebaixo, tá? Aí aqui eu tenho a parte do cabo. O cabo eu fiz nesse formatinho aqui. Mais largo aqui na parte de trás e afinando aqui para a parte de frente, da frente, parte da frente. E por fim, essa parte parte aqui do começo do cabo, eu fiz diferencialzinho aqui também, fiz oval. E aqui vai entrar aquele conceito de fundir uma peça com a outra. Conforme a gente for fazendo, eu vou dando mais algumas explicações adicionais, tá? Nesse ponto também é importante mencionar o seguinte: quando você desenha aqui e você está trabalhando com 2 lados do material,
O que você está desenhando aqui, ele só está desse lado do material, o vetor em si. Quando eu mudo para o outro lado, tá? Deixa eu apagar aqui, ele não vai estar. Se eu desenhei daquele lado lá, ó, ele vai estar só desse lado. Então observa, quando está mais tá pretinho assim, eu desenhei desse lado, tá desse lado. Quando eu viro desse lado, ou seja, eu estou visualizando pelo lado de baixo do material agora, eu estou vendo o vetor, mas ele não está do lado de cá. Se o seu projeto, e nesse projeto sim, a gente vai utilizar como referência exatamente os mesmos vetores, se eu quiser transferir para o lado de cá, eu faço o seguinte, eu tenho que selecionar tudo que eu quero, tudo, pode ser tudo ou apenas, seria a mesma coisa, né? Tudo que você quiser, ou simplesmente selecionar os vetores que você quer transmitir, ou copiá-la para o outro lado, você seleciona e vai copiar, clicar nessa opção, ó, copiar para o outro lado. Se eu utilizar a opção mover para o outro lado, ele vai ficar só daquele lado. Então eu vou copiar para o outro lado. Tá? Então aqui, agora sim. Agora se eu quiser estabelecer alguma modificação para esses vetores, aplicar algum recurso, eles estão do lado de baixo também. Agora aqui, vamos começar já a aplicar a modelagem. A modelagem aqui, ó, como vocês podem ver, está um pouquinho aqui no canto da tela. Nas abinhas, pode ver que tem uma opção aqui de modelar. Tá? E vamos ver aqui o efeito já na prática de quando a gente vai fazendo alguma coisa do tipo. Aquela questão que eu mencionei logo no começo do aspecto de, pô, se for trabalhar com isso com muita frequência, procure um programa de modelagem. Modelagem 3D, por conta das facilidades e não acontecer algumas situações que podem acontecer por aqui. Deixa eu só apagar isso daqui. Deixa eu ver se embaixo também tem. Algumas coisas que podem acontecer por aqui. Aqui você tem que seguir mais ou menos um conceito lógico de desenvolvimento. Porque você tem que pensar da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Quando você desenvolver uma peça em modelagem 3D, vou dizer o seguinte, ó. Imagina que essa partezinha aqui de cima é a parte de cima do material. Então, tudo que eu desenvolver ali, olha, se eu criar uma peça e essa peça ela tem 6 milímetros, ela vai considerar que a superfície é o limite e ela vai jogar para baixo. Tá? O restante da peça ela vai jogar para baixo. Aí eu tenho que nessa hora utilizar o seguinte conceito. Vamos supor, aqui está com 15,5, mas vamos supor que fosse 16, só para passar o conceito. Tá, se eu criei uma peça pelo lado de cima e eu joguei 6 para baixo, quando eu viro para criar alguma outra usinagem que eu vou fazer de baixo para cima, eu tenho a possibilidade ainda de trabalhar com mais 10, tá? Mais 10. Então, toda vez que eu crio uma peça por um lado, ela empurra a base do material para baixo. Vamos ver na prática isso daqui. Vamos supor, aqui eu vou começar desenhando da seguinte maneira. Eu vou utilizar essa parte oval maior aqui e eu vou utilizar aqui uma modelagem simples, que eu só quero elevar ou modelar essa parte aqui com uma altura específica, que nesse caso aqui, ó, vai ser 6 milímetros. Deixa eu colocar na vista 3D e aplicar. Show. E aplicar. Tá vendo? Ó? Ele criou, mas o complicado daqui é essa questão de tipo, tudo que você faz acaba afetando e às vezes você tem que acabar fazendo correções. Porque tá, eu criei uma peça aqui que eu queria que ela tivesse 6 milímetros de altura. Não sei se fica fácil a visualização para você. Provavelmente aqui ela tem. Só que você tem que estar sempre atento em que posição que ela está do material. Consegue verificar por aqui, ó? Vendo, ó? Aqui
Opa. Aqui. Tá vendo? Ó? Aqui seria o material. A gente tem que visualizar assim. Ou você visualiza por aqui ou por aqui. Tá vendo? Essa parte clarinha representa o modelo que a gente está criando. E essa parte aqui, somada com essa outra marronzinha mais escura, representa o todo do material. Então, a partir do momento que eu estabeleci uma forma aqui, a base ela passa a ser aqui, ó, 0,6, 6 milímetros aqui no caso, abaixo da superfície. Todas as outras peças que eu criar, e tipo assim, ele vai começar criando da base para cima agora, porque agora tem já uma especificação aqui. Eu tenho que fazer essas considerações para ver se afeta ou não o meu projeto. Visualizando aqui no 3D, então a gente tem isso a princípio. Só que no caso de uma colher, por exemplo, tá? Que eu não sei se eu mencionei, acho que não. Mas, enfim, eu selecionei isso daqui porque eu quero que crie, tipo, vamos colocar assim, uma lombada. Vou criar algo para cima. Se eu quisesse criar ou fazer alguma aplicação para baixo, com o intuito de fazer, a grosso modo, assim, o buraco, aí eu selecionaria para baixo. Aí essas outras duas opções que tem aqui, elas são o mesmo conceito, com a questão que se eu utilizar algum desses recursos, ele tem a capacidade de fundir uma peça com a outra. Ok? Então vamos lá. Eu já criei aqui uma referência primária, 6 milímetros. Apliquei. Aí você tem que criar em iniciar novo componente. Agora, eu já criei essa parte. Essa parte aqui que é interna, a essa parte aqui total, é onde a gente vai fazer o rebaixo da colher. Nesse ponto, aí a gente tem que levar a seguinte consideração. Você vai vir aqui, ó, e você vai poder utilizar alguns recursos que a modelagem oferece. Alguns recursos que a modelagem oferece, que são esses daqui, ó. Tá? Porque esse buraco que a gente vai fazer, eu vou mencionar sempre como buraco, vocês entendem o que é, né? Esse buraco aqui da colher que a gente vai fazer, ele vai se basear em algumas informações que a gente vai informar aqui, ó, e também vai ter algumas opções. Quando eu digo que é sem limite, e seleciono, por mais que eu selecione para fazer o buraco aqui, ele vai se basear nesse ângulo e aqui no formato, nas medidas da figura, do vetor. Se eu coloco para limitar a altura, ainda assim ele continua se baseando no ângulo, ele vai gerar a figura com base no ângulo, só que ele vai fatiar numa determinada altura. Então, por exemplo, se eu já coloquei aqui, ó, 10 milímetros, ele vai seguir o ângulo, mas ele vai fatiar tudo que passar de 10 milímetros, ou seja, ele vai cortar a figura. Agora, se eu quero fazer com que a figura, com que fique ali perfeito, o formato circular, até aquela altura estabelecida, então eu coloco aqui. Vamos ver na prática, e eu vou colocar aqui, a princípio, sem muito critério de chegar ao resultado que a gente está buscando. Mas vamos lá. Ó. A primeira opção aqui. E eu vou fazer para cima aqui para vocês verem. Ele vai começar a criar a peça em cima dessa. Se eu seleciono sem limite, ele está baseando só no ângulo e na figura, tá? Nessa figura e no ângulo. Vou aplicar para vocês verem. Tá vendo? Então ele criou aqui essa forma. Tá vendo? Ele criou, mas não tem uma restrição. Está se baseando apenas no ângulo. Se eu seleciono essa opção limitar aqui, ó, e aplico, por que não alterou? Não alterou nada. Porque essa forma aqui, sem tipo estabelecer limites e tudo mais,
ela não passou de 10 milímetros. Só que se eu, por exemplo, jogasse aqui, ó, vamos ver, uns 5 milímetros. Aqui ainda não. Tá. Então vocês viram o que aconteceu. Teve um corte aqui na altura de 2 milímetros. Tá? Teve um corte. Vamos fazer de novo. Ó. Sem limite, a peça originalmente seria isso. Isso daqui. Se eu aplico aqui para limitar a altura e eu coloco aqui, ó, aí cada um limita. Pode ser 3. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ó? Aí essa parte aqui, ela deu um corte. Ela seguiu o ângulo original aqui, só que eu limitei. Olha, o que passar disso, você corta. Então vai ficar... Se fosse um buraco, seria um buraco com o fundo plano embaixo. Se fosse uma lombada, por assim dizer, daí seria uma lombada. Só que o que excede, a gente está limitando. E por fim, quando você quiser que fique uma forma perfeita, assim, a gente pode utilizar essa opção aqui de escalar até uma determinada altura. Aí ele vai gerando, só que no ponto mais alto da forma vai ter exatamente o valor que você estabeleceu. Então, por exemplo, se eu estabelecesse aqui, ó, 12, eu quero que tenha 12. E aplico, ó. Tá vendo? Ele criou ali na forma, mas só que aqui, ó, nesse ponto mais alto dela, vai ter 12. O mesmo conceito a gente vai utilizar, só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o buraco ali da colher. Então a gente vai fazer aquele formato e com base no material, no seu projeto, você vai definir. Por exemplo, se eu estou utilizando um material de 15, eu vou fazer o buraco ali da colher com mais ou menos, ou aproximadamente com 10 milímetros, porque na parte de baixo tem que sobrar uma camada ali, para que não fique muito frágil. Tá? Acho que vocês entenderam esse conceito. Então vamos fazer a aplicação de fato aqui do que a gente precisa. Aí nesse ponto eu menciono aqui o aspecto que assim, tudo que eu acabei de falar ali, a respeito de questão de, olha, vai criar de cima para baixo e tal, tem que estar sempre tomando cuidado, porque quando você desenvolve aqui uma peça e tal, pode ser que ela acaba deslocando sobre o material e tudo mais, e nessa situação eu já apresentaria um erro. Porque, olha, a somatória daquilo com aquilo excedeu já o meu projeto. Então você tem que se basear sempre no que você está criando e se está somando. Ah, se eu criei 6 e criei mais 12, eu criei uma peça de 18. Se o meu material é 15, 16, eu já excedi. Eu sei que eu já excedi. Então tem que sempre se basear nos limites que você pode trabalhar. Óbvio que aqui existe uma correção depois que você criou a sua peça e tal. Se você quiser e simplesmente quiser vir aqui e colocar o material, a espessura do material aqui que você está trabalhando, ele vai ajustar, ele vai fazer uma redução ali escalada, ok? Em algumas situações pode utilizar esse recurso, já que se você disser, ele não afeta a minha peça, então por conta disso eu posso fazer uma redução. Às vezes foge 1 milímetro, essa redução que a gente faz proporcional não vem afetar muito o projeto. Mas situações, por exemplo, se você estiver desenvolvendo uma peça com o intuito de ser um molde, você tem que seguir os parâmetros originais, tá? Às vezes uma redução de escala pode fugir do que você precisa. Então deixa eu fechar aqui. Vou reiniciar. E vamos desfazer isso daqui. Tá. Opa. Aí sempre que você tiver ou fizer alguma modificação, tem que dar uma verificada aqui, ó. Porque veja bem, do jeito com que a gente vai projetar, esse molde aqui, ele deveria estar na superfície, zerado. Mas por conta, olha, eu desenhei aquela peça ali para mostrar para vocês, pode ver que o programa ele já setou aqui, ó, essa peça lá embaixo. E no nosso projeto aqui, como a gente vai trabalhar dos dois lados, eu quero que isso daqui fique na superfície, então eu preciso zerar aqui. Então sempre toma cuidado, tá?
Vou voltar ela aqui para cima. Agora vamos voltar aqui novamente para o projeto. A gente já criou essa primeira parte aqui e vamos fazer o buraco da colher. O buraco aqui, como eu mencionei, ele vai ter, e precisa ser de acordo, obviamente, com o material que cada um está utilizando. Mas no meu caso, eu vou fazer ele aqui, ó. Eu quero que ele seja escalado até 10 milímetros para determinar que é para baixo ou para cima que ele vai criar. É aqui, ó. Aqui vai criar para cima, conforme o desenho, e aqui vai fazer uma remoção. Tá? Então ele vai fazer a cria. Pode ser que ele está criando a peça para baixo ou ele está removendo também do material. E isso vai afetar o material que já existe aqui também. Ó. Pode ver, ó. Agora eu vou aplicar e ele vai fazer a remoção aqui dentro desse material que já foi criado. Opa, deveria ter selecionado aqui. Tá vendo? Aí o que você pode ver, você tem que tentar imaginar da seguinte maneira, ó. Isso daqui é a base. Ó. Tá vendo essa base? E aqui pode ver que isso daqui tá da mesma cor da base. Isso significa que tem uma parte desse novo componente que eu criei, esse buraco, que ele tá para baixo do material já. Tá? Isso daqui, ó. Então ele tem o componente todo do buraco, ele tem 10. Só que como eu já tinha criado primeiramente esse componente que tem 6 e esse que tem no total de 10, então 4 do outro componente passou para baixo. Só que aqui pela visualização, ele não passa para baixo como se fosse tipo o formato do buraco. Então como ele passou para baixo, ele faz um preenchimento total aqui da peça. Se eu olhasse por esse lado, tá vendo? Mas isso daqui só foi criado em função, porque aqui no centro o buraco ele está chegando a uma profundidade de 10. Ele cria um vetorzinho assim. Mas enfim, isso daqui não é um problema. O que você tem que entender nesse aspecto é que como eu criei essa peça com 6, agora a gente vai fazer o cabo e tudo mais, esse cabo ele vai ser gerado a partir dessa base aqui, ó. Tá? Dessa base aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu posso clicar em iniciar novo componente. Eu já criei uma parte da colher ali. Agora vamos trabalhar aqui no cabo. Esse cabo que eu desenvolvi é um cabo composto para que se chegue ao resultado que eu mostrei lá no começo. Quer fazer um cabinho mais simples, não tem nada de essa partezinha aqui mais arredondadinha no final? Ok. Tá? Mas aqui é bom para também explicar aqueles conceitos da questão de fundir a peça. Então vamos lá. Então eu vou trabalhar agora com a parte do cabo aqui. Eu vou utilizar nele também um perfil arredondado, por isso já está selecionado aqui. E eu vou limitar a altura dele também. Eu vou escalar na verdade. Né? O escalar é sempre o mais fácil para quando você quer ter aquela forma. Se é arredondada, ela vai seguir sempre buscando arredondadinho. Toda vez que você limita, se exceder, ele vai ficar uma partezinha reta. Tá? Aí tem essa questão. Ó. Lembra, desse lado aqui, da base até a superfície do material, eu posso trabalhar com limite até de 6. Se eu colocar mais que 6, ok, mas aí já começa a complicar, porque ele vai descer o restante do material. Então, se você já tem um limite, ou trabalhe com esse limite, ou abaixo desse limite. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, 4 milímetros, escalar até 4 milímetros e vou dar um aplicar. Tá vendo? Ele criou aqui, ó. Ele criou aqui essa peça. Aí, vou voltar aqui. Ele criou essa peça aqui. Só que aqui eu estou utilizando o recurso normal. Opa, aqui está para baixo. Deixa aqui. Tá vendo? Ele criou aqui. Só que toda vez que você cria a peça, ela vai sempre ser criada da base para a superfície do material. E se já tiver alguma outra coisa no caminho, ó, ela afeta
essa outra coisa que tiver no caminho. Pode ver que aqui, ó, o vetor ele está entrando dentro dessa parte e quando eu crio ele está empurrando a outra parte. Se eu não quiser que aconteça isso, pode ser que em alguma situação seja de fato isso que você quer, mas se eu não quiser, então eu vou selecionar essa opção aqui, ó, que é a opção que faz com que ela funda essa peça com essa. Tá vendo? Ela está fundida. Se for a simples criação normal, ela vai afetar a peça que tiver em cima. Ela está sendo criada de baixo para cima, ela vai empurrar o que está em cima mais para cima ainda. Se eu não quiser, eu utilizo a opção de fundir. Aí ela funde e mantém a peça mais alta sem alteração. Toda vez que fizer alguma coisa que você verificou, não é o que eu queria, e daí eu corrigir para o que eu queria, você tem que verificar se não alterou aqui, ó, a altura com base na superfície. Nesse caso aqui, não afetou. Ainda continua certinho o meu material lá na superfície, tá? Isso, o marrom com o mais clarinho aqui é o material todo. Esse mais clarinho é o projeto que a gente está desenvolvendo. Então vamos voltar aqui. Agora vamos continuar. Agora vamos fazer aquela partezinha do fundo aqui do cabo. Agora a mesma coisa. Essa parte aqui do fundo do cabo. Também vou seguir o conceito do arredondado. Também vou escalar aqui. Vou deixar aqui 6. Vamos colocar aqui na visualização 3D. E a mesma coisa. Essa peça, ela vai considerar essa partezinha branca aqui, que é a base, para criar ela. Deixa eu dar um OK aqui. Então é esse vetor agora. Mesma situação. Aqui já está selecionado. Ele sempre considera a última ferramenta, a última coisa que você utilizou. Primeira questão. Se eu não tivesse selecionado e aplico aqui, ele é criado de baixo para cima e afeta o que está em cima. Tá vendo? Vou mudar o ângulo aqui. É isso que você quer? Não. Se for, tá ok. Pode ser, como eu disse, em algumas situações é isso que você quer. Que é de baixo, empurre de cima, para muitas vezes dar uma angulação, um formato diferente. Mas nessa situação não, então utiliza a opção de criar mais fundir. Então aqui, ó, feito isso, clique em iniciar novo componente. Eu já criei tudo que eu vou fazer para trabalhar de um lado. Eu tenho essa figura aqui criado, essa modelagem. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Tá vendo? Quando eu verifico aqui pela parte de baixo, ó, tá vendo? Então, o que está passando, a gente consegue visualizar aqui, ó. Imagina assim, ó, o que está para baixo aqui está só daquele outro lado, só que pelo lado de cima eu criei algo que excedeu o limite aqui dessa base, que é justamente essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é aqueles... Pro lado de cima tinha 6 milímetros, só que eu criei um buraco com 10. Então o que acontece? Passou 4 aqui. Aí vamos dar continuidade. Agora para minha colher, eu já imaginando aqui, vocês têm que imaginar também dessa forma, agora eu estou olhando pelo lado de baixo. Aí eu também vou fazer o formato aqui, ó, arredondado. Esse formato arredondado de baixo aqui, eu quero que ocupe todo o restante do meu material. Se eu olhar por aqui, ó, vou visualizar aqui no 3D. Tá. Se eu olhar por aqui, eu tenho o seguinte, eu sempre vou considerar, olha, eu já usei 6 pelo lado de baixo. Então, se fosse 16, estaria sobrando 10 aqui. No caso, como o meu material está com 15,5, então 9,5. Se eu já usei 6 pelo lado de cima, pelo lado de baixo, se eu quiser utilizar tudo que está sobrando, eu somo a diferença, tá? Ou subtraio a diferença aí. No meu caso, 9,5 milímetros. Então eu posso vir aqui, ó, e eu vou pegar agora esse ângulo aqui, esse vetor, para fazer o circulado aqui da parte de baixo da colher, a parte côncava ou convexa, o arredondado da colher,
E eu posso utilizar toda essa diferença que eu calculei. Até mesmo quando você olhar aqui, ó, você vai ver aqui a opção que está do modelo criado. Está dizendo que eu já criei um modelo com 10. Só que nessa situação envolve aquela questão. Por mais que é 10, e às vezes você ia pensar assim, se é 10 eu só posso criar mais 6. Só que se a gente considerar apenas de um lado para o outro, por mais que o modelo ele já tem 10, que é o que ele está calculando, 6 está de um lado e 4 está do outro. Então eu vou colocar agora aqui, ó, vou selecionar o arredondado, vou colocar para escalar até a altura, vou colocar agora aqui para utilizar todo o restante que eu tenho do outro lado do material, que é 9,5 ou 9,5 milímetros, e vou colocar aqui para fazer desse lado aqui vai ser a lombada, né? Vai ser a lombada que vai ficar aqui contornando o buraco que tem pelo outro lado. Aí você você pode utilizar a princípio esse recurso para ver se não vai afetar aqui o projeto. Se afetar, ao invés de utilizar aqui a lombada com a normal, vamos dizer assim, você utiliza com a opção de fundir. Vamos aplicar aqui para ver. Tá vendo? Ele deu um erro, porque ele somou o que tinha de um lado com o outro, então deu um erro. Então vamos tentar agora com a opção de fundir. A opção de fundir. Pô, mas ainda tá dando erro. O que está acontecendo? Aqui, provavelmente, é porque aqui a gente desconsiderou. Vamos colocar zerar aqui de novo. Deixa eu ver. Vamos reiniciar. Reiniciar. E agora... é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele está considerando... É isso que eu digo. Um programa para modelagem, às vezes ele não vai acontecer essas questões. Mas qualquer descuido que você dá referente a alguma informação... Porque o que eu disse? O conceito que eu apliquei ali do 9,5 e tal, que está faltando, está correto. Só que como antes eu tinha trabalhado com uma figura que dizia... Olha, da base cria mais 6 e tal, então eu preciso zerar aqui, ó. Tá? Porque quando eu deixo essa informação, o que ele faz? Além de, criar a figura que eu vou criar com 9,5, ele está colocando mais 6 aqui. Então está praticamente criando 6 com mais 9,5 com o que já existe. Por isso que deu lá, acho que estava dando 21, né? Alguma coisa assim. Então eu vou zerar aqui, ó. Eu quero que o que eu vou criar agora, ele saia exatamente da base, daquela base, e preencha o restante do material que falta pelo lado de baixo. Vamos colocar aqui e vamos aplicar. Tá vendo? Agora aqui não deu erro algum, tá bem no limite do material, tá vendo? Aqui tá dizendo o modelo thickness, ou seja, ele atingiu aqui o limite do que eu posso. Ó. Tá vendo? O material tem 15 e o modelo tem 15. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 9, ó, só para ver que vai ficar uma folguinha. Tá vendo? Aí tem uma folguinha, ó. Essa casquinha que tá aparecendo aqui é o que tá sobrando, porque o modelo que eu criei, ele tem 15 e tá sobrando aqui meio milímetro. E daí eu defino para que lado vai ficar, se é o lado de cima, lá de baixo e tal. Mas aqui vamos deixar a situação que eu vou utilizar todo. Então vamos voltar aqui os 9,5. E vou aplicar. Tá? Então a gente já tem isso daqui. Só posicionar aqui melhor. Vou iniciar novo componente. E agora aqui, vamos fazer o cabinho dela aqui também. Vai ser arredondado também. Ele vai partir da base,
Da base, ele vai partir dessa parte branca aqui da base. E eu quero que ele seja proporcional ao outro lado também. O outro lado lá a gente determinou que era 6, né? 6. Aqui, eu teria a possibilidade de utilizar todos esses 9,5 que está sobrando aqui, que não daria erro. Tá? E daí ficaria um cabinho diferente. Só que eu quero que ele seja proporcional de um lado para o outro. Então eu vou colocar aqui, ó, pode ser 6 aqui. Escalar até a altura de 6. E eu também vou deixar para fundir. Porque, aquela mesma questão, se eu criar ele aqui e estiver excedendo, ele vai afetar essa peça aqui. E vamos aplicar. Tá vendo? Aí ele fundiu com o que já tem. Dessa maneira. Aqui, ó, pode ver aqui, se você observar aqui, ó, como o desenho desse cabinho original ele está acabando aqui, tá tendo uma diferenciação no ponto de fundir. Porque ele, nessa questão de fundir, ele vai preservar o que é mais alto. Só que aqui não tem material nesse fundo. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar aqui, ó. Eu vou reiniciar. E eu vou aumentar esse cabinho um pouquinho, para que ele funda lá dentro dessa peça. Eu vou aplicar. Vamos deixar aqui na vista. Vou aplicar, tá? E eu acho que assim ficaria uma fundição mais legal. Lá pelo desenho original, aquele primeiro modelo que a gente se baseia para desenvolver, como está bem rente aqui, ele fez uma fundição, mas ele fez de uma maneira que eu não achei que ficou legal. Por isso eu coloquei o cabo lá dentro da peça e fundi ela lá dentro. Tá, então feito isso daqui, vamos iniciar novo componente e por fim fazer aqui o fundo. Agora, a mesma questão. Eu posso utilizar todo o que está sobrando desse lado, ou para fazer proporcional ao lado que já foi feito, eu vou também fazer ele apenas com os 6 milímetros. Vou colocar 6 aqui e vou deixar a opção de fundir, já está selecionado, sempre ele vai manter a última. Vamos deixar na vista aqui, vamos só posicionar melhor. E vou aplicar. Selecionar o vetor aqui. Ó. Vetor 6. Tá com a opção de fundir. Colocar na vista 3D e vamos aplicar. Tá vendo? Agora aqui eu já tenho o modelo desenvolvido. Ok? Quando eu visualizo por aqui, sempre o que está passando aqui porque aqui é considerado a base. Então é aquela questão que eu expliquei. Para baixo lá está passando mais 4 e tudo mais. Então nesse ponto aí é aquela hora que você verifica aqui, se você, até mesmo na questão se você fosse tentar usinar, ele já apresentaria um erro se você tivesse desenvolvido um modelo maior do que o material que você especificou. Nessa hora, se apresentar erro e fosse uma coisinha pouco, por exemplo, eu desenvolvi o meu projeto e está dizendo aqui que o meu projeto tem 15.7, cara, eu não vou refazer todo o meu projeto. Eu prefiro vir simplesmente aqui, ó, e arredondar. Da mesma forma que aqui mesmo, se eu quisesse modificar isso daqui, escalando e tudo mais, eu poderia colocar aqui, tipo, para ter 14, para ter 18, tá ok? Mas sempre aqui, né, para desenvolver aqui, você vai ter que utilizar sempre muito o raciocínio lógico ali, tá? O raciocínio lógico. Então aqui está tudo ok com o modelo, não tem nem erro na questão de definição, aqui apresentaria de forma automática. Aí a gente entra na parte de já fazer ou gerar os arquivos que serão utilizados para usinar essa peça. Tá ok? Vamos voltar aqui para o lado de cima, que é o outro lado. Então vamos lá. Sempre menciono que, dependendo da profundidade que você for trabalhar no seu projeto e tudo mais, dependendo da condição, se a sua ferramenta oferece essa condição ou não,
Para trabalhar com usinagem 3D, vai ter sempre o desbaste 3D e o acabamento 3D. Quando tiver profundidade significativa, se você achar, olha, eu não tenho a ferramenta que consegue fazer simplesmente a usinagem, ou a usinagem de fato, vai ter lugares que a profundidade é muito superior ali ao corte da fresa, então você tem que trabalhar com o desbaste primeiro, aí você coloca uma fresa para ele remover uma camada de material e depois você entra com a fresa de acabamento. Em algumas situações, como é o caso, e tipo assim, eu vou dizer por mim, eu conhecendo o meu equipamento e eu tenho uma fresa que tem uma capacidade de corte para profundidade máxima, que nesse caso, nesse lado aqui vai ser o que a gente vai... A profundidade máxima aqui vai ser de 10, tá? 10. Seria o 6. O 6 aqui, só que quando a gente criou o buraco, a gente criou ele com 10, né? Para escalar até 10. Então eu sei que aqui vai ter uma hora que a fresa ela vai trabalhar na profundidade de 10. O meu equipamento dá conta de trabalhar porque o equipamento oferece a condição e a fresa tem essa condição de corte. Então, ok, por isso eu estou criando, partindo de para um resultado final já com o percurso de acabamento. A minha fresa, o máximo que ela corta é 6, então eu vou precisar fazer um desbaste utilizando essa opção e depois eu crio o percurso para fazer o acabamento. Tá? Aí cada um tem que avaliar esse ponto. Então eu selecionaria aqui essa opção já, criar percurso de acabamento. Sempre quando for uma peça arredondada, você... É uma fresa arredondada. Um projeto que envolva partes arredondadas, fresas do tipo ball nose, fresas do tipo cônica, que também a pontinha dela vem a ser arredondadinha. A melhor opção vai ser esse tipo de fresa, tá? Ball nose ou fresa cônica para peças curvas assim. Só que fica uma ressalva. Eu não tenho uma ball nose, eu não tenho uma cônica? Dá também para fazer com a fresa reta, tá? Dá sim. Mas eu estou dizendo que o resultado final é melhor. Nesse caso, vamos selecionar a opção de trabalhar sobre o modelo. Só que, o que eu quero? Eu quero que, além de trabalhar com o modelo aqui, vamos gerar as duas situações. No primeiro momento, eu não vou colocar essa distância da fronteira e daí eu explico o que vai acontecer. Aí a gente vai ter a opção de contorno e de varrimento. Vamos deixar em varrimento, eu também já vou explicar o porquê. E vamos calcular. Tá? Aqui ele criou. Tá vendo? Quando eu crio um percurso aqui, vamos simular. Quando eu crio um percurso e eu não deixo uma fronteira, então eu disse, olha, você não pode passar da fronteira. Então, o desenho ou o projeto, ele vai além desse resultado que a gente chegou, mas ele não está apresentando o resultado porque eu disse, você não pode, a fresa não pode passar da fronteira. Então, ele vem até aqui, ó, se para chegar ou para usinar o projeto conforme a gente fez, ele precisaria exceder a fronteira do vetor para que a fresa conseguisse descer no canto do projeto. Então, se eu deixo 0, ele não vai descer. Aí aqui você pode estabelecer, por exemplo, o mesmo diâmetro da fresa ou um pouquinho a mais. Por exemplo, colocar aqui um 3,5. Ou seja, eu estou dizendo, olha, você pode usinar 3,5 milímetros além. Aí agora vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, como que ele criou o vetor agora, o percurso de corte, ele já vai conseguir trabalhar aqui a peça toda. Ó, sem a fronteira, ele conseguiria fazer isso, porque a gente está limitando, ó, você não pode passar. Agora, com a fronteira, eu vou simular por cima, vocês vão ver. Vendo? Então, uma vez que eu disse, olha, você pode descer do lado do material e tal, aí sim ele vai executar. Ok? Então, aqui está criado um lado do projeto. Na questão da opção, olha, varrimento ou contorno. Muitas peças, sim, eu prefiro trabalhar com a opção de contorno, tá? De contorno.
Aqui o problema é basicamente o seguinte, que eu estou utilizando varrimento ao invés de contorno. Aqui, de um lado só, nem seria um problema, mas quando a gente começar a trabalhar o outro lado, o que acontece? Quando eu utilizar a opção de contorno, a primeira coisa que ele vai fazer é contornar a peça. Então, pelo outro lado, se ele contornar a peça, ele praticamente já vai deixar a colher solta no material. Isso sem executar as outras partes ali. Vamos ver na prática isso. Desse lado, vai ter então a usinagem da peça e, importante, não se esquecendo, o furinho aqui de referência. Então, vou selecionar os dois aqui. Vou vir na opção de furo. Vou colocar aqui 3 milímetros porque eu vou utilizar aquela questão que eu mencionei. Olha, eu vou fazer a marquinha com a fresa, depois eu venho com a furadeira e atravesso. E vou calcular. Vou dar o play, tá? Então ela vai executar aqui a usinagem. E nisso daqui, meio irrelevante a ordem. Você pode fazer o furinho, depois fazer a usinagem, ou você faz a usinagem, depois faz o furo. E, enfim, após concluir esse primeiro arquivo para trabalhar um lado, então vai fazer a usinagem da colher por um lado e vai fazer a marquinha de referência de alinhamento. Aí, feito isso daqui, daí a gente tem que ir lá na máquina, vai pegar o material, vai soltar, vai virar ele de ponta cabeça. E, no meu caso, que eu vou fazer o furinho, vai ter os furinhos aqui. Eu vou colocar o parafuso agora de baixo para cima, desse lado já com o material virado. E vou prender nos furinhos que vai estar lá na mesa. Tá? E ela vai estar perfeitamente centralizada. Vou voltar esse lado para cá. Tá, agora vamos criar os percursos do lado de baixo. Tá. Agora a gente está olhando aqui, ó, pelo lado de baixo da peça. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos gerar o arquivo. Mesma situação. Agora eu vou vir aqui com o percurso. Lembrando novamente, dependendo da profundidade, se a fresa não oferece condição e tudo mais, você precisa fazer o desbaste primeiro. Aqui, como é uma profundidade que eu tenho ciência de que o meu equipamento dá conta, eu já vou partir de acabamento final, de processo que já vai chegar ao acabamento final com a mesma fresa, tá? E nesse caso aqui, seguindo mais ou menos um projeto que nem esse, não é porque o equipamento é bom, no equipamento caseiro que eu tenho conseguiria. É uma profundidade pequena, tá? Pequena. Se a gente considerar ali o quanto a fresa vai aprofundar e o quanto eu estou trabalhando com passes laterais. Então vamos lá. Selecionei o modelo. Aqui também eu mantenho toda aquela questão da fronteira que eu expliquei anteriormente. Deixa a fronteira para que ele consiga ali exceder os limites da peça. A fresa é a mesma, já está selecionada. Vou manter o varrimento. Aqui fica um pouco mais evidente de eu mostrar para vocês a questão do contorno e do varrimento. Por que eu não estou utilizando o contorno? Sendo que sim, muitos projetos que tenham curvas, peças mais arredondadas também, muitas vezes o melhor resultado vem com o processo pelo contorno. Eu vou calcular aqui, ó, e vou executar a simulação. Vou reduzir aqui para ficar fácil de acompanhar. Então lembra, na prática, ó, eu já fiz um lado da peça. Deixa eu desassinar lá. Tá vendo? Eu já fiz um lado da peça. Daí vamos supor, virei, tá lá o meu material. Se eu utilizo essa opção de contorno, e eu vou colocar aqui para simular, olha como que ele trabalha. Ele vai trabalhar essa partezinha aqui, e depois ele vai contornar toda a minha peça. Então ele praticamente já vai soltar a peça. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse processo que ele está fazendo, ele vai soltar a peça sem trabalhar esse meio. A peça vai ficar solta. Por isso eu não estou utilizando o contorno. Ok? É só... A gente tem que tomar alguns cuidados nessa hora. Deixa eu dar uma aceleradinha no processo. Porque quando ele acabasse de fazer esse contorno, ele praticamente já soltaria a peça do material. Aí não teria mais como ele trabalhar nesse miolinho aqui. Agora tá, se o programa gerasse, por algum motivo ele gerasse, olha, ele vai trabalhar esse miolinho, depois esse, e depois executar o que ele está fazendo aí primeiro, não seria um problema. Tá?
É por conta da peça, do formato, o que eu estou fazendo primeiro, o que eu estou fazendo depois. Uma alternativa, se eu quisesse utilizar o contorno aqui, seria eu fazer essa parte primeiro, depois eu viraria o material e depois eu faria a outra. Aí resolve a situação, porque não tem perigo de soltar. Tá vendo? Vamos deixar ela executar ali. Tá concluindo já. Aqui que eu coloquei a simulação em câmera lenta. Tá ok? Então, nesse ponto, ó, você pode até observar que tem uns pontinhos branquinhos aqui, ó. É porque após realizar esse processo, vai estar praticamente preso só por uma casquinha. Tá? Por uma casquinha aqui, ó. Toda essa parte aqui que está segurando a colher é só uma casquinha. Então, nessa situação que eu quero trabalhar exatamente como a gente desenvolveu, eu deixaria o varrimento. Porque é a mesma questão, ó, vamos olhar a simulação aqui. Na hora de simular, ó, ele vai, na hora de executar, ele vai vir fazendo aqui, ó, direita, esquerda e tal. E a peça ela se mantém toda presa aqui. Ela vai praticamente só soltar do material na hora que ela cortar lá a última partezinha de cima. Tá? Aí, ó, pode ver que nesse aspecto aqui, ó, ela passou em cima da outra simulação que eu fiz pelo outro método e não alterou nada, tá? Não alterou nada. Ou seja, os dois vão apresentar um bom resultado, mas aqui é uma questão de se eu fizer dessa maneira, ou se eu utilizar o contorno, eu vou ter problemas que a peça vai se soltar antes do final do processo. Ah, eu quero utilizar e tal? Tá, aí você teria que pensar numa maneira de desenvolver uns tabs para manter a peça presa por uma ponta e pela outra. Aí você poderia utilizar o contorno, tá? Mas enfim, aí eu criei agora aqui o arquivo pela parte de baixo e tá feito, tá ok? Então eu teria o arquivo da parte de cima e aqui eu teria aqui o arquivo pela parte de baixo. Aí é só questão de fazer aqui a criação do arquivo de percurso de corte, tá ok? Aí no vídeo que eu vou colocar na prática para fazer a execução desse projetinho aqui, eu complemento. Mas é isso, tá? Eu vou salvar esse daqui tipo assim, colher parte 1, ou parte de cima, ou parte... O outro eu posso salvar como parte de baixo. Cada um aí não tem que desenvolver ali uma maneira de se organizar melhor. Mas aqui eu colocaria, olha, colher pela parte de cima. Tá? Vou salvar esse arquivo. Aqui, salvaria. E cada um também utiliza o pós-processador. Para o Mac 3 eu costumo utilizar esses aqui, ó, Mac 3, ATC, ARCS, milímetro, TXT. Tá? Criaria esse arquivo. Aí o processo, que na prática eu vou fazer lá. Vou colocar meu material. Vou colocar meu material sobre a mesa. Todas aquelas questões. Olha, a minha mesa é de ferro. Então, coloca uma base de madeira fixa nessa sua mesa de ferro. E em cima você vai prender o pedaço que você vai fazer o seu projeto. A sua colher, por exemplo. Mesmo sendo de madeira, também recomendo que se coloque uma base, tá? Coloca a basezinha para ficar melhor para referência. Se precisar fazer um alinhamentinho, quiser fazer um alinhamento só naquela parte também, daí usina só a partezinha da base. Prender o material, lembrando que num primeiro momento cada um prende utilizando o recurso que normalmente utiliza. Eu coloco um parafusinho no canto aqui, um parafusinho no canto aqui. Executo aqui essa parte. Aqui só o furinho. Aqui a usinagem. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Só para revisar, tá? Daí feito isso, da maneira como eu escolhi, daí vai estar lá a peça, vai ter feito a usinagem, vai ter feito a referência do furo. Vou pegar a furadeira com a broquinha, vou furar o material, ó, esse furinho aqui, ó, vou furar até atravessar e furar a minha mesa também. Aí eu solto os parafusinhos que eu prendi inicialmente a minha peça, vou virar ela,
Aqui pelo lado de baixo vai ter os furinhos. Aí eu vou colocar um parafuso aqui e encaixar no furinho que eu fiz na mesa, tá? Se você quiser reforçar e colocar um parafusinho na beirada e na outra beirada e tudo mais, coloque, tá? Mas nessa situação, e daí virei. Aí entra agora aqui pela parte de baixo. Aí eu carrego o arquivo aqui para finalizar a peça. E ele executa. E da maneira como eu fiz aqui, na hora que ele acabar de coisar ali, praticamente a peça vai estar solta. Vai estar só por uma casquinha aqui no meio. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, para quem quiser ver na prática a execução, e daí vai ter a parte 2 do vídeo, que é com algumas dicas já lá na máquina. Tá ok? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!